artigo 184. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Seu Zé Carlão, tudo bem? Boa tarde. Tudo beleza? Tudo beleza. Tudo beleza. Então, seu Zé Carlão, você está lembrado quando, primeira ocupação de terra, quando que aconteceu, que o primeiro dia que o senhor decidiu de ir para debaixo da lona e ocupar um pedaço de terra? Lembro, Fazenda Bonança. Fazenda Bonança. De lá, a E polícia tirou nós. Quando que foi? 11 de julho 11 de julho de 97. 97. E daí? Ocupou Aí nós fomos ocupando, fomos até 11, né? 11 de ocupação. 11 ocupação, às 11 ocupação saímos. Foi tirado com a polícia. Tiraram com a polícia de novo. De novo. E o governo fica falando na televisão Falando. que está fazendo reforma agrária. Ele fala que tá fazendo, né? Só Fala que tá está fazendo. com quantos anos já? Porque 3 anos. Vai fazer 3 anos já. 3 anos. Vai fazer 3 anos. 3 anos de hoje a 7 dias. E nada de terra. Nada. Nada lá. Nós acompanhamos bastante e não deu nada certo. Só sofrimento pra gente. Às vezes tá chovendo, a gente cobre as coisas malemarzão, a gente amanhece na poça de água, e a gente que já é doentio, já tá de idade, pior pra gente. Então nós vamos ficar aqui lutando aqui com a vida, aqui, pra ver se nós conseguimos arrumar um cantinho, até o governo resolver. É inverno na fazenda Pirituba, município de Itaberá, onde as 20 famílias se refugiaram na beira da rodovia nacional. Após as 11 tentativas de ocupações, este é o único lugar onde elas podem legalmente permanecer sem risco de despejo. É o acampamento Che Guevara. Desde o fim da escravidão, a questão da terra é uma discussão central na história brasileira. Prometida com a abolição há mais de 100 anos, a reforma agrária nunca aconteceu, apesar de lutas incessantes, sempre brutalmente reprimidas. Nós trabalhadores não temos armamento para lutar com policial, para guerrear, né? E o governo toca policial para guerrear com nós, e nós não queremos guerra. Nós queremos a terra para plantar, para criar esses guris, né? Vamos, gurizada! Dentro do ônibus! Obrigado, hein? Ninguém tem a mão na cabeça aí. Vamos ver. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Há 10 anos, a reforma agrária volta à cena política, trazida por um movimento moderno e dinâmico, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Em Guararema, próximo de São Paulo, num sítio comprado com a ajuda do fotógrafo Sebastião Salgado, a direção nacional do MST participa na construção de um centro de formação para os seus militantes ativos em todo o país. Para João Pedro Stedley, coordenador nacional do movimento,
é o modelo de desenvolvimento de uma das maiores potências agrícolas do mundo que deve ser questionado. Aqui no Brasil, um agricultor precisa produzir 6 litros de leite, vender a 15 centavos o litro de leite, 15 centavos de real, ou seja, 10 centavos de dólar, para comprar uma latinha de Coca-Cola de 200 mililitros. Ora, enquanto houver essa relação de preços no capital, ninguém vai conseguir sair da pobreza. Pátria livre! Pátria livre! Pátria livre! Reforma agrária! Reforma agrária! Reforma agrária! Estamos na Califórnia brasileira, a região mais rica do país. Nas dezenas de milhares de hectares de terra se produz a laranja. O Brasil é o primeiro produtor mundial da fruta, sob o controle de 3 grupos. No Brasil, apenas 1% dos proprietários detém a metade das terras. O modelo é a monocultura de exportação. Uma terra extremamente fértil, uma mão de obra barata e flexível fazem do país um Eldorado para as multinacionais da agroindústria. Em situação oposta, quase 5 milhões de famílias expulsas das terras podem apenas optar entre 2 misérias: aquela das favelas nas metrópoles ou a da vida de boias frias no campo. Encabeçando as listas dos países produtores e exportadores de gêneros alimentícios, o Brasil, hoje, não consegue mais nutrir sua própria população. O Brasil caminha rapidamente a um processo de uma encruzilhada histórica que nós não sabemos como vamos resolver. Ou nós derrubamos esse modelo e vamos construir um modelo alternativo, um projeto popular brasileiro, ou as elites brasileiras vão levar a um processo de barbárie social, que é o que já vem acontecendo na África e na Colômbia. Essa é a encruzilhada que o Brasil está hoje. Fundado em 1984, o MST tem penetração em 23 dos 26 estados da federação. Através da legalização das ocupações de grandes fazendas, o movimento conseguiu impor, desde a sua criação, a instalação definitiva de cerca de 250 mil famílias. Pela pressão alcançada por numerosas marchas populares da capital Brasília, organizadas pelo MST e pelos partidos de oposição, o governo se vê obrigado a considerar a exigência de uma reforma agrária. De volta a Pirituba. A 500 metros do acampamento provisório Che Guevara, 360 famílias já foram assentadas definitivamente pelo movimento. Há 15 anos, o MST toma os lotes improdutivos da fazenda, legalizando uma após a outra as ocupações. As famílias se dividem em 6 comunidades, chamadas agrovila, e estão organizadas sob o regime de cooperativa. Aqui estamos na Agrovila 5. Não vai chorar não. Certo que pode tirar aí. A Jenny daí também. A música não pode parar, né? Ouvimos aí com Valdir Valci, Te Escreverei. Está ligadinho com a gente aí. Uma boa noite. É isso aí, boa noite a todos os ouvintes que estão ouvindo a programação Tarde e Noite Camponesa, representando por Valdeci, Trindade e Antônio Marco. E essa próxima música aí eu gostaria de oferecer aí na Agrovila 5 a todos os companheiros que estão aí.
Meu nome é Valdeci Aparecido Trindade. Sou nascido aqui numa cidade vizinha aqui chamada Riversul, né? Tenho 32 anos e cresci aí trabalhando de boia fria, assim, trabalhando aí pelos diameeiros aí, pelos fazendeiros da região aqui de Itapeva mesmo. Mas ficava só pro patrão. A maioria chegar no fim do mês não tinha nada. Não dá nem para comer o salário, né? Conforme foi no dia a dia aí, em 84, eu conheci aí o Movimento Sem Terra da Fazenda Pirituba, aqui na Agrovila 1. Só através do Movimento Sem Terra que consegue conquistar um pedaço de terra, porque se ficar esperando o governo fica falando que está fazendo reforma agrária, e na prática não sai nada. Né? Gostosa. Eu me chamo Maria Nazaré e nasci no estado de Alagoas, no Nordeste. E vim para São Paulo com 12 anos, porque meu pai tinha terra lá no Nordeste, em Alagoas, e ele morreu, aí minha mãe ficou cheia de dívida e aí vendeu as terras e nós veio com meus 9 irmãos para ganhar vida em São Paulo. Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui para a escola, que eu era analfabeta, eu não sabia nem ler nem escrever com 12 anos. Trabalhei em várias firmas de metalúrgico, trabalhei bastante em metalúrgica. Aí quando eu tive 25 anos, eu conheci meu marido. Meu nome é Sebastião Batista de Carvalho, sou paranaense, nasci em Açaí, Paraná. Sou filho de pequeno produtor. Lá eu morei até a idade de 22 anos com meus pais. Aí tivemos dificuldade, perdemos a terra com financiamento no banco. Financiava para plantar algodão e na época começou a dar muita praga, muito problema. Aí tivemos que vender o sítio para pagar a conta. Aí ficamos sem terra, fomos para São Paulo. Trabalhei em São Paulo de metalúrgico. Em 91 fiquei desempregado. E de lá eu conheci o Movimento Sem Terra através de um trabalho que a gente fazia de compras comunitárias em São Paulo. Bater a laje hoje, nós temos? Hã? Vamos bater a laje? Não, ninguém veio. Bom dia. Bom dia. A assembleia foi adiado para amanhã. Ah, e o nenê, Wagner? Não chorou à noite? Não, chorou um pouquinho só. Ah, é? Ah, então tá bom. Ocupamos a terra em 28 de abril de 92. Ficamos 20 dias no primeiro acampamento. Fomos despejados pela Polícia Militar de São Paulo. No começo foi muito difícil, ficamos 8 meses na barraca de lona. Tinha um quarto, uma lona de 3x3, com uma cama, uma tarimba para mim e meu marido e uma tarimba para meus filhos. Não tinha espaço para fazer comida, eu tinha que fazer para fora, no fogão no chão, no fogão num buraco no chão. Tá tudo solto. Tá tudo solto, se mexer, cai tudo, tem que só arrumando. Olha. Tá arrumado. Depois conseguimos o primeiro lote de terra. Aí já começou a melhorar, fizemos uma barraca de madeira e papelite. Pra mim isso aqui era um palácio pra mim.
Esse barraco, essa casinha de madeira, tem assim uma história na vida da gente. Porque era muito, muito importante para nós há 8 anos atrás, embora que morre gente por causa disso. Porque os conflitos de terra tem todos os dias, né? Os fazendeiros, a polícia, mata gente nossa todo dia. Então, para nós temos o maior orgulho de ter isso aqui, e isso aqui tem sangue de outra pessoa. Mas é preciso ter cuidado pra enfrentar essa luta. E hoje estamos com toda a área já conquistada, num total de 810 hectares de terra, que divide hoje para 39 famílias. Daí nós montamos uma associação na época. O nome da associação é Alcelino Laura Valência. Alcelino Laura Valência era um sindicalista na época da ditadura que sumiu aí. Acho que a polícia matou e sumiu com ele. Ele era lutador que lutava assim pelo social, né? E daí nós montamos o nome do grupo, da associação Alcelino Laura Valência. E daí nós trabalhávamos tudo junto. Onde nós conseguimos comprar máquina, comprar através de financiamento pela associação. Daí, conforme foi andando aí, caminhando no dia a dia, daí resolvemos montar a cooperativa. Conseguimos, criamos de porco, criamos de abelha, criamos de gado de leite, que é para sustento das famílias. E daí também agricultura normal. Com a sobra da despesa, né, do sustento da família, eu consegui construir essa pequena casa, né? Estamos morando hoje. Agora estamos felizes porque dia 30 agora chegou o primeiro netinho. Hoje ele já veio para casa, está em casa, está bem, estamos todo mundo feliz. Oi, amorzinho. Vem aqui o meu bebê, tá? Como é que esse bebezinho tá? Tá bom? Oi, meu amorzinho. Você deixa tudo do jeito que Então, a proposta do MST é que a gente resolva o problema da fome no país. Com a conquista da terra, a gente resolve 4 itens básicos, que é a moradia, o trabalho, a educação e a alimentação é garantida através da conquista de um pedaço de terra. Então tá, beijo, tchau. As 6 cooperativas das agrovilas estão agrupadas numa cooperativa geral, a regional, que reúne também pequenos produtores da região, e a Coapri. É presidido por José Ramos, mais conhecido como Zezinho. O grande problema é que, no mesmo momento em que nós, do MST, caminhamos aí para as ocupações de terra para conquistar o chão, a falta de política agrícola do governo excluiu muitas outras famílias do campo. Então, por exemplo, enquanto nós assentamos 100 famílias, em torno de 1000 famílias perderam suas propriedades no campo. Se pegar a história assim do Brasil, nos últimos 10 anos aí foi quase 1 milhão de pequenas propriedades que desapareceram do mapa. Desapareceram por falta de política agrícola. Uma vez por semana, as mulheres se reúnem com Nazaré para discutir as ideias do movimento e a escola das mulheres. Alguém já escutou falar sobre luta de classes? Essa palavra aí, essa frase, luta de classes. É que todos nós brasileiros que tem a classe social que seja igual, né? Que não só que o rico tem muito e a gente tem pouco. Luta de classe é que tem educação melhor para todo mundo, que tenha saúde para todo mundo e que tenha terra para todo mundo. Por exemplo, poderiam pôr algum exemplo
dessas desigualdades que hoje temos no Brasil? Algum exemplo? É o latifúndio. Latifúndio, que é o que Ele tem tudo, um monte de terra. E tem a maioria que está aí, tá sem. Então o latifúndio é um exemplo. E para que eles não fazem a reforma agrária? Por quê? Porque se eles for fazer, eles vão começar logo na deles. Então existe muita desigualdade, mas uma delas é o latifúndio. Onde tem muito e nós não tem nada. Cuidado sem encher a mão de joçar, Jennifer. Deixa o pai cortar ele lá pra você. Vai derrubar ela. No meu quintal aqui, nós temos acerola, temos laranja, temos goiaba, temos figo, temos caqui, temos amora, temos abacate, né, plantado, temos banana, temos mexerica, temos manga. Então, dá tranquilo para viver, sabe? O que não dá, não sobra assim, se for pra gente sair num passeio, ir numa festa, né, ir num baile. Então, o que foi? A gente discutiu, aí nós falamos, vamos abrir uma agroindústria. Aí nós discutimos, não, vamos fazer doce. Esse tem mais cheiro, ó. Né? Então, essas tampas, vamos usar esses vidros e essas tampas. Há um ano, as mulheres da Agrovila 5 abriram uma pequena fábrica de geleias, mas ainda lutam para conseguir autorização legal para a distribuição do produto. O nosso governador, Mário Cova, ele faz uma dificuldade para as agroindústrias dos assentamentos. Eles exigem muita coisa, a fiscalização vem. E eles exigem um monte de coisa que a gente não tem condição ainda de entrar na fábrica. Não sabe gravar. Tem que estar em ordem de forma. Muitas vezes, os homens reúnem suas forças para a construção de instalações. É o mutirão, muito comum nos meios populares no Brasil. Não é só uma maneira de minimizar a falta de recursos, mas também forja um sentimento comunitário indispensável. Um quilo no lugar da roça? É. E quanto feijão vai para? Muito pouco. 10 não, 15. Ô Hélio! Pra que você trouxe esses boi? O picolino estragou! O churrasco, velho! Carrinho. Nós estamos construindo um entreposto de mel. Esse entreposto ele vai pegar o mel das cooperativas, né? E também dos pequenos produtores da região. Aí vai passar por um laboratório e vai fazer o processo de industrialização, né? Então vai pegar o produto bruto, vai sair pronto, já embalado e com a marca também do movimento também. A intenção é vender nos grandes mercados, né? Igual as grandes cidades, né? Seria a região aqui. No momento nós vamos atingir só o estado de São Paulo,
Mas no futuro também nós queremos atingir os outros estados também, talvez até a exportação também. O assentado hoje ele tem uma renda superior a 3 salários mínimos por família. E ele tem toda a alimentação garantida. Além de melhorar a renda da família, ele ainda gera emprego à reforma agrária no município. Então o município deve apoiar vocês? A prefeitura não interessa que saia a reforma agrária no município, porque ele também é latifúndio, o prefeito. Os comerciantes, os pequenos comerciantes, sim, esses apoiam, esses ficaram muito felizes na chegada do Movimento Sem Terra. O prefeito, ele é latifúndio, tem muitas terras no município, e ele tem medo que o Movimento Sem Terra também desaproprie as terras dele. Efetivamente, na prefeitura de Itaberá, o responsável agrícola tem outro discurso sobre o Movimento Sem Terra. O MST, ele acabou se desgastando ultimamente por invasões, saques a caminhões de alimentos, saques a bois, matando boi de proprietário, fechando estrada e saqueando vilas. Então houve, a gente assiste na televisão, nos variados lugares desse Brasil aí, muita atitude dessa forma. E a população não vê isso com bons olhos. A Agrovila 6 é a mais recente e sua situação é mais precária. Imagina isso. Eles pensam assim. Só que nós já pensamos diferente, nós achávamos que tinha que repartir, né? Porque um fazendeiro, igual o vizinho perto daí, ele deve ter no mínimo uns 5 mil arqueiros de terra. O que acontece? Ele com cinco pessoas, 10 pessoas no máximo, ele toca aquela terra lá, 2 tratoristas e uns 4 peão lá. E o resto do pessoal que está passando por necessidade, como é que fica? Então o governo tem que desapropriar, comprar, sei lá, fazer o quê e repassar pro trabalhador, né? Porque, né? Você água no cabelo, mãe? Você água no cabelo. E o plano do MST é trazer ele de volta, né? De um jeito ou de outro, vamos trabalhar, né? Vamos, se lá tá ruim, aqui no campo pra comer faz, né? Então vamos ver se é. O plano nosso é de fazer para sobreviver, pelo menos, né? Não tem outro jeito, né? Passar fome não tem condição, né? Dormir na rua com um fio desse como? Não tá legal, né? Eu acho que com bastante esforço, com muito trabalho, muita luta, eu acho que consegue, viu? Se nós conseguíssemos um presidente, um governador melhor, um pouco, que desse mais um pouco de valor, né? Eu acho que ia melhorar. O sonho do brasileiro pobre é esse, né? Que melhor. Vai continuar lá, então, filho. A dificuldade nossa é na hora de colocar o produto no mercado. É aí que todos os pequenos agricultores enfrentam dificuldade, porque nós não temos uma garantia por parte do governo de comprar esses produtos. Não tendo essa política do governo de mercado, nós temos que ir buscando alternativa. E é aí que nós enfrentamos dificuldade, porque o mercado é o mercado capitalista, onde quem tem capital manda. E nós, como nós não temos capital, nós somos sujeitos a passar o produto pelo preço que os atravessadores colocam para nós.
Já faz algum tempo que tá pensando em mudar, né? Porque tá um perigo danado aqui. Por causa da pista, tá? Conforme vai chovendo, fazendo muito buraco, as carretas passam, faz tudo que é barulhão, à noite, sim, de madrugada. A gente tem medo de rolar uma carreta por cima do barco da gente. Eu e minha esposa veio pensando em mudar, né? E resolveu mudar hoje. É o mesmo acampamento, só que tá mudando de lugar. Mudando só o barraco de lugar. Até sair da terra pra nós, pra gente poder mudar de vez pra terra, né? Acabar esse sofrimento todo. Ficar em verde pista é difícil. Não sabe quando vai sair essa terra, essa área pra nós. Eu pego aqui na terra. Aqui essa boca aqui. É igual. Ter de partir é, em geral, o destino do sem terra. É nem sempre por vontade própria. Cada vez mais, as autoridades resolvem os problemas das ocupações com a polícia de choque. Ficaram 13 companheiros presos, né? A polícia fez o despejo com bastante truculência, né? Teve algumas mulheres tiveram que ficar nuas e o pessoal fazer revista, né? Então, aqui na segunda também, pelo menos o jornal falou de uma ocupação na terra do Fernando Henrique, né, do presidente da República. É. Você teve essa informação também? Não, eu só escutei comentários, né, do jornal, mas eu não... Parece que também teve ação da polícia, ele colocou o exército para defender a fazenda dele, mas era uma pressão, né? Pressão psicológica em cima. Os próprios policiais falaram, né, que a determinação do governo agora é que toda a ocupação do movimento, né, vão agir dessa forma, né. E vai ser meio difícil, né, tá agora conseguindo um habeas corpus e relaxamento da prisão para os companheiros. Eles foram incriminados em 5 processos, né, inclusive um deles é porte de arma. Só que a arma que eles tinham, né, eram as ferramentas lá para trabalhar na terra, né. O objetivo do MST é também o de desenvolver uma agricultura orgânica. Isso liberaria os produtores e os consumidores da dependência dos insumos das multinacionais, da agroquímica e das técnicas transgênicas. Esse milho é uma variedade de milho cola que é para fazer maizena. Esse milho é um contrato com uma empresa da refinação de semente Brasil. Eles fornecem para a gente a semente, o adubo e depois a firma compra essa variedade de milho que serve para exportar e para produzir maizena aqui no Brasil. Ele é um bom negócio para o sistema capitalista. Para nós não, porque é uma agricultura que vai ser exportada para fora do país. Se nós for entrar nessa de usar só milho híbrido, nós vamos acabar aí na falência.
Lá no Paraná nós não fazia semente? Dá pra fazer. Mas com esse milho dá pra fazer semente ou assim? Porque nós já estamos discutindo aí na instância do movimento para que a gente produza a própria semente, diminui o veneno, porque o MST é uma produção alternativa. Nós não estamos aqui para repetir o que o capitalismo faz. Nós temos que ter uma terceira via, que não é nem esse orgânico que existe no mercado e nem o que o capitalismo quer. E nós temos condições de fazer isso. Nós temos técnicos nossos, tem a escola lá no Rio Grande do Sul, tem as máquinas, podemos melhorar a semente. Tem a mão de obra, muita mão de obra. Estava com plano de fazer isso, pegar ali. E eu acho que aumentaria, inclusive, a oferta de alimentos. E se nós tivermos uma agricultura orgânica diferenciada do capitalismo, nós vamos ter um melhor preço no mercado e vai sobrar para nossas famílias comer daquela agricultura que a gente planta. Mas só que por a roupa ainda tem que ser nesse preço mesmo, né? Uma vez por ano, a cooperativa da Agrovila 5 confia a cada um de seus associados um dos variados setores da produção. Este ano, a disputa pelo serviço da leiteria causa problemas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, amém. Eu gostaria que o pessoal se manifestasse, todo o pessoal do setor, a intenção de continuar mais um ano ou de mudar de setor, e acho que a gente faria isso por setor, né? Tem alguém que está querendo entrar na mangueira? Que não precisa nem eleição, né? Fala, não, de livre e espontânea vontade eu vou fazer meu ano agora. Pronto. Está resolvido, aí não ofende ninguém, né? Tem alguém assim, nessas condições, que vai dizer, não, eu vou lá. O serviço da mangueira não é ruim. Sincero de vocês, o que é complicado, no caso meu deste ano, eu só pude sair fora, posar um dia fora. Já, mas vocês entram com concorrente ou não? Mas vamos botar nós também só, né? Não, mas a carne não vou. Não, vamos ser no outro, senão não foi. José Dias e Batista. Olha, 3. Vamos lá, sim. Zé Dias. Pra mim é derrota. Quem não trabalhou no leite ainda? Ia concorrer agora, né? Eu trabalhava com a máquina, agora eu saio da máquina e vou pro leite. Você fica contente? Não, mas aqui tem que ser assim. Tem que ficar, né? Não passa aí não. Eu não sei nada. Tá, né? A salada? Cheiro bonita. Tá bonito? Tá bonito. Não é melhor fazer salada crua, Lu? É melhor? É, não quero dar não. É, porque não vai dar problema de deixar. Cada jada ela já caiu bastante. É. Vem, garoto, vira a música. Vamos lá.
Se o presidente assinou o projeto que libera a terra do trabalhador, ele assinou e o povo fica contente, mas pra liberar a terra ainda está matando gente. Estou aqui porque é pelo MST. Estou aqui porque é pelo MST. E o povo grita justiça no país. Não sou eu que falo, é o povo que diz. E o povo grita justiça no país. Não sou eu que falo, é o povo que diz. Homens e mulheres unidos nessa batalha, um só objetivo, é a reforma agrária. Mas é preciso manter os pés no chão. A terra necessária para a realização da reforma agrária ainda deve ser conquistada. Exizinho, o presidente das cooperativas, não deseja que as famílias acampadas se eternizem aqui. Questão também de imagem. Eu vim aqui para conversar com vocês sobre umas novidades que estamos recebendo a respeito da uma área de terra em Bauru. Sim, senhor. Região de Bauru, lá está o acampamento, lá do Norte de Souza, é uma grande parte das famílias que estava aqui. Fazenda Pirituba, na Masqueto, aqui na Rio Verde, e que estão lá. Então, recentemente eles ocuparam uma área de terra lá, uma fazenda, e um juiz deu uma liminar despejando eles da área, né? Só que um outro juiz cassou essa liminar da reintegração de posse. Então, eles permanecem acampados com possibilidade de já começar a plantar a terra. Verdade. Cultivar a terra. O prefeito lá do município está a fim de ajudar eles com semente, trator, óleo diesel. Então a gente está aí convidando algumas famílias que estão aqui nesse acampamento, Che Guevara, que quer ir para Bauru. Vim consultar vocês aqui se vocês estão dispostos a ir para aquela região de Bauru, para o acampamento lá do Norte de Souza. Estamos. Então, vocês também estão a fim de ir. E aí? Mas assim, eu queria saber uma coisa bem certeza. Se lá é verdade que lá não vai ter ocupação mais. Só sair de lá onde ele vai, onde está a Tomazão Pintinho, e já vai entrar na terra. Eles estão acampados, eles não estão na terra, assentados. Eles estão acampados. O que há lá é uma forte possibilidade de ser desapropriada essa fazenda onde eles fizeram uma ocupação. Estamos convocando para fazer um levante, né? Ou seja, está na hora da gente se levantar, né? E tomando em vista essa situação que acaba prejudicando cada vez mais o agricultor, fazer um levante no sentido de que precisamos dizer para o governo que basta, né? Ou seja, basta de adotar essas políticas agrícolas que vêm prejudicando os trabalhadores rurais. Então, nesse sentido, está sendo proposto, né, para que no dia 25, né, se faça mobilizações em todo o país, ou a gente faz uma mobilização a nível de ocupações e de uma pressão mais radical, ou a gente faz uma mobilização a nível de conscientização, a nível de esclarecimento, né, de esclarecer para a sociedade brasileira o que está acontecendo de fato hoje no campo, né. Pequenos agricultores enfrentam as mesmas dificuldades aqui na Europa, na África e na Ásia. Oi, João Pedro. Daí que é muito importante que esses camponeses troquem experiências para ver como cada quem está enfrentando os seus inimigos e encontrando as saídas para esses problemas. E assim, nós nos juntamos esforços para enfrentar a Organização Mundial do Comércio, para ir a Seattle, né, para apresentar as nossas propostas alternativas. Oi, dona Dulcineia. Para que o povo dirija a economia e não mais os bancos e as multinacionais. Olá, tudo bem? Tudo bom? Como é que está o jornal? Tá indo bem. E a revista? Também.
Eu estou subindo para minha sala, depois você me E reorganizar a economia não em função do lucro, mas em função de atender as necessidades básicas da população e que priorize a igualdade das pessoas. Esse é o nosso sonho e nós temos certeza que vamos conseguir. Se você é banqueiro que está me ouvindo, pode preparar-se, que além de ir para o inferno, você vai perder o seu capital, porque banqueiro não tem futuro na história da humanidade. Aí, Pina. Colocou o seu pai? Mandou? Tá. Judeu. Vou viajar. Hoje, né? Hoje. Pra onde? Bauru. Lá pra Cabralha Paulista. Mas nem todos quiseram partir a Bauru. Ah, fazer o que lá no lugar que não é a região da gente, no lugar longe aquela? Sim, mas parece que a terra está quase conquistada. Ah, faz uns 2 anos já que está quase conquistada. Mas o juiz deu favorável. Deu agora. Favorável, mas não estão na terra ainda. Então você vai ficar por aqui? Ficar por aqui, né? Tô cansado de andar, não posso mais andar. Com licença, cidadão, qual é o caminho mais curto para chegar lá da terra prometida, de que tanto vi falar? Já rezei mil orações para meu santo me ajudar. Tenho fome, tenho sede, tenho dor no calcanhar. Com licença, cidadão, tenho pressa de chegar lá na terra prometida, de que tanto ouvi falar.
Eu não sei nada. Tá, né? A salada? Cheiro Tá bonita. Tá bonito? Tá bonito. Não é melhor fazer salada crua, Lu? É melhor? É, não quero dar não. É, aqui não vai dar problema de deixar. Cada jada ela já caiu bastante. É. Vem, garoto, vira a música. Se o presidente assinou o projeto que libera a terra do trabalhador, ele assinou e o povo fica contente, mas pra liberar a terra ainda está matando gente. Estou aqui porque pelo MST, estou aqui porque pelo MST. E o povo grita justiça no país, não sou eu que falo, é o povo que diz. E o povo grita justiça no país, não sou eu que falo, é o povo que diz. Homens e mulheres unidos nessa batalha, um só objetivo, é a reforma agrária. Mas é preciso manter os pés no chão. A terra necessária para a realização da reforma agrária ainda deve ser conquistada. Exigindo, o presidente das cooperativas não deseja que as famílias acampadas se eternizem aqui. Questão também de imagem. Eu vim aqui para conversar com vocês sobre umas novidades que estamos recebendo a respeito da uma área de terra em Bauru. Sim, senhor. Região de Bauru, lá está o acampamento lá do Norte de Souza, é uma grande parte das famílias que estava aqui. Fazenda Pirituba, na Masqueto, aqui na Rio Verde, e que estão lá. Então, recentemente eles ocuparam uma área de terra lá, uma fazenda, e um juiz deu uma liminar despejando eles da área, né? Só que um outro juiz cassou essa liminar da reintegração de posse. Então, eles permanecem acampados com possibilidade de já começar a plantar a terra. Verdade. Cultivar a terra, o prefeito lá do município está a fim de ajudar eles com semente, trator, óleo diesel. Então a gente está aí convidando algumas famílias que estão aqui nesse acampamento, Che Guevara, que quer ir para Bauru. Vim consultar vocês aqui se vocês estão dispostos a ir para aquela região de Bauru, para o acampamento lá do Norte de Souza. Estamos. Então, vocês também estão a fim de ir. E aí? Mas assim, eu queria saber uma coisa bem certeza. Se lá é verdade que lá não vai ter ocupação mais. Só sair. Que é o que já vem acontecendo na África e na Colômbia. Essa é a encruzilhada que o Brasil está hoje. Fundado em 1984, o MST tem penetração em 23 dos 26 estados da federação. Através da legalização das ocupações de grandes fazendas, o movimento conseguiu impor, desde a sua criação, a instalação definitiva de cerca de 250 mil famílias. Pela pressão alcançada por numerosas marchas populares da capital Brasília, organizadas pelo MST e pelos partidos de oposição, o governo se vê obrigado a considerar a exigência de uma reforma agrária. De volta a Pirituba. A 500 metros do acampamento provisório Che Guevara, 360 famílias já foram assentadas definitivamente pelo movimento. Há 15 anos, o MST toma os lotes improdutivos da fazenda, legalizando uma após a outra as ocupações. As famílias se dividem em 6 comunidades, chamadas agrovila, e estão organizadas sob o regime de cooperativa. Aqui estamos na Agrovila 5. Não vai chorar não. Certo, que pode tirar aí. A Jenny veio também.
a música não pode parar, né? Ouvimos aí com Valdir Valci, Te Escreverei. Está ligadinho com a gente aí. Uma boa noite. É isso aí, boa noite a todos os ouvintes que estão ouvindo a programação Tarde e Noite Camponesa, representando por Valdeci, Trindade e Antônio Marco. E essa próxima música aí eu gostaria de oferecer aí na Vila 5 a todos os companheiros que estão aí. Meu nome é Valdeci Aparecido Trindade. Sou nascido aqui numa cidade vizinha aqui chamada Riversul, né? Tenho 32 anos e cresci aí trabalhando de boia frias, aí, trabalhando aí pelos diameeiros aí, pelos fazendeiros da região aqui de Itapeva mesmo. Mas ficava só pro patrão. A maioria chegar no fim do mês não tinha nada. Não dá nem para comer. Resolve 4 itens básicos, que é a moradia, o trabalho, a educação e a alimentação é garantida através da conquista de um pedaço de terra. Então tá, um beijo, tchau. As 6 cooperativas das agrovilas estão agrupadas numa cooperativa geral, a regional, que reúne também pequenos produtores da região, e a Coapri. É presidido por José Ramos, mais conhecido como Zezinho. O grande problema é que, no mesmo momento em que nós, do MST, caminhamos aí para as ocupações de terra para conquistar o chão, a falta de política agrícola do governo excluiu muitas outras famílias do campo. Então, por exemplo, enquanto nós assentamos 100 famílias, em torno de 1000 famílias perderam suas propriedades no campo. Se pegar a história assim do Brasil, nos últimos 10 anos aí foi quase 1 milhão de pequenas propriedades que desapareceram do mapa. Desapareceram por falta de política agrícola. Uma vez por semana, as mulheres se reúnem com Nazaré para discutir as ideias do movimento e a escola das mulheres. Alguém já escutou falar sobre luta de classes? Essa palavra aí, essa frase, luta de classes. É que todos nós brasileiros que tem a classe social que seja igual, né? Que não só que o rico tem muito e a gente tem pouco. Luta de classe é que tem educação melhor para todo mundo, que tenha saúde para todo mundo e que tenha terra para todo mundo. Por exemplo, poderiam pôr algum exemplo dessas desigualdades que hoje temos no Brasil? Algum exemplo? É o latifúndio. Latifúndio, que é o que ele tem tudo, um monte de terra. E tem a maioria que está aí, tá sem. Então o latifúndio é um exemplo. E para que eles não fazem a reforma agrária? Por quê? Porque se eles for fazer, eles vão começar logo na deles. Então existe muita desigualdade, mas uma delas é o latifúndio. Onde tem muito e nós não tem nada. Cuidado sem encher a mão de joçar, Jennifer. Deixa o pai corta aí, você. Vai derrubar ela. E meu quintal aqui. Ex-paterno, acabar esse sofrimento todo. Ficar em verde pista é difícil. Não sabe quando vai sair essa terra, essa área pra nós. Eu pego aqui na beira. Aqui essa boca aqui. É igual. Ter de partir é, em geral, o destino do sem terra. É nem sempre por vontade própria. Cada vez mais, as autoridades resolvem os problemas das ocupações com a polícia de choque.
ficaram 13 companheiros presos, né? A polícia fez o despejo com bastante truculência, né? Teve algumas mulheres tiveram que ficar nuas e o pessoal fazer revista, né? Então, aqui na segunda também, pelo menos o jornal falou de uma ocupação na terra do Fernando Henrique, né, do presidente da República. Você teve essa informação também? Não, eu só escutei comentários, né, do jornal, mas eu não... Parece que também teve ação da polícia, ele colocou o exército para defender a fazenda dele, mas era uma pressão, né, pressão psicológica em cima. Os próprios policiais falaram, né, que a determinação do governo agora é que toda a ocupação do movimento, né, vão agir dessa forma, né. E vai ser meio difícil, né, tá agora conseguindo um habeas corpus e relaxamento da prisão para os companheiros. Eles foram incriminados em 5 processos, né, inclusive um deles é porte de arma. Só que a arma que eles tinham, né, eram as ferramentas lá para trabalhar na terra, né. O objetivo do MST é também o de desenvolver uma agricultura. Para João Pedro Stedley, coordenador nacional do movimento, é o modelo de desenvolvimento de uma das maiores potências agrícolas do mundo que deve ser questionado. Aqui no Brasil, um agricultor precisa produzir 6 litros de leite, vender a 15 centavos o litro de leite, 15 centavos de real, ou seja, 10 centavos de dólar, para comprar uma latinha de Coca-Cola de 200 mililitros. Ora, enquanto houver essa relação de preços no capital, ninguém vai conseguir sair da pobreza. Pátria livre! Pátria livre! Pátria livre! Reforma agrária! Reforma agrária! Reforma agrária! Estamos na Califórnia brasileira, a região mais rica do país. Nas dezenas de milhares de hectares de terra se produz a laranja. O Brasil é o primeiro produtor mundial da fruta, sob o controle de 3 grupos. No Brasil, apenas 1% dos proprietários detém a metade das terras. O modelo é a monocultura de exportação. Uma terra extremamente fértil, uma mão de obra barata e flexível fazem do país um Eldorado para as multinacionais da agroindústria. Em situação oposta, quase 5 milhões de famílias expulsas das terras podem apenas optar entre 2 misérias: aquela das favelas nas metrópoles ou a da vida de boias frias no campo. Encabeçando as listas dos países produtores e exportadores de gêneros alimentícios, o Brasil, hoje, não consegue mais nutrir sua própria população. O Brasil caminha rapidamente a um processo de uma encruzilhada histórica que nós não sabemos como vamos resolver. Ou nós derrubamos esse modelo e vamos construir um modelo alternativo, um projeto popular brasileiro, ou as elites brasileiras vão levar a um processo de barbárie social, que é o que já vem acontecendo na África e na Colômbia. Essa é a encruzilhada que o Brasil está hoje. Fundado em 1984, o MST tem penetração em 23 dos 26 estados da federação. Através da legalização das ocupações de grandes fazendas, o movimento conseguiu impor, desde a sua... Eu acho que aumentaria, inclusive, a oferta de alimentos. E se nós tivermos uma agricultura orgânica diferenciada do capitalismo, nós vamos ter um melhor preço no mercado
e vai sobrar para nossas famílias comer daquela agricultura que a gente planta. Mas só que por a roupa ainda tem que ser nesse preço não, né? Uma vez por ano, a cooperativa da Agrovila 5 confia a cada um de seus associados um dos variados setores da produção. Este ano, a disputa pelo serviço da leiteria causa problemas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso. Amém. Eu gostaria que o pessoal se manifestasse, todo o pessoal do setor, a intenção de continuar mais um ano ou de mudar de setor, e acho que a gente faria isso por setor, né? Tem alguém que está querendo entrar na mangueira? Que não precisa nem eleição, né? Fala, não, de livre e espontânea vontade eu vou fazer meu ano agora. Pronto. Tá resolvido, aí não ofende ninguém, né? Tem alguém assim, nessas condições, que vai dizer, não, eu vou lá. O serviço da mangueira não é ruim. Sincero de vocês, o que é complicado, no caso meu deste ano, eu só pude sair fora, posar um dia fora. É, mas vocês entram com concorrente ou não? Mas vamos botar nós também só, né? Não, mas atrás não vou. Não, vamos ser no outro, senão não foi. José Dias e Batista. Olha, 3. Vamos lá, isso aí. Zé Dias. Pra mim é derrota. Quem não trabalhou no leite ainda? Ia concorrer agora, né? Eu trabalhava com a máquina, agora eu saio da máquina e vou pro leite. Você fica contente? Não, mas aqui tem que ser assim. Tem que ficar, né? Que tá fazendo reforma agrária. Ele fala que tá fazendo, né? Só que tá com quantos anos já? Porque 3 anos. Vai fazer 3 anos já. 3 anos já. Vai fazer 3 anos. 3 anos de hoje a 7 dias. E nada de terra? Nada. Nada lá. Nós acompanhamos bastante e não deu nada certo. Só sofrimento pra gente. Às vezes tá chovendo, a gente cobre as coisas malemarzão, a gente amanhece na poça de água, e a gente que já é doentio, já tá de idade, pior pra gente. Então nós vamos ficar aqui lutando aqui pra ver se nós conseguimos arrumar um cantinho até o governo resolver. É inverno na fazenda Pirituba, município de Itaberá, onde as 20 famílias se refugiaram na beira da rodovia nacional. Após as 11 tentativas de ocupações, este é o único lugar onde elas podem legalmente permanecer sem risco de despejo. É o acampamento Che Guevara. Desde o fim da escravidão, a questão da terra é uma discussão central na história brasileira. Prometida com a abolição há mais de 100 anos, a reforma agrária nunca aconteceu, apesar de lutas incessantes, sempre brutalmente reprimidas. Nós trabalhadores não temos armamento para lutar com policial, para guerrear, né? E o governo toca policial para guerrear com nós, e nós não queremos guerra. Nós queremos a terra para plantar, para criar esses guris, né? Vamos, gurizada! Dentro do ônibus! Cuidado aí.
Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Há 10 anos, a reforma agrária volta à cena política, trazida por um movimento moderno e dinâmico, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Cresci aí trabalhando de boia-frias, trabalhando aí pelos diameeiros, aí, pelos fazendeiros da região aqui de Itapeva mesmo. Mas ficava só pro patrão. A maioria chegar no fim do mês não tinha nada. Não dá nem para comer o salário, né? Conforme foi no dia a dia aí, em 84, eu conheci aí o Movimento Sem Terra da Fazenda Pirituba, aqui na Agrovila 1. Só através do Movimento Sem Terra que consegue conquistar um pedaço de terra, porque se ficar esperando o governo fica falando que está fazendo reforma agrária, e na prática não sai nada. Né? Gostosa. Eu me chamo Maria Nazaré e nasci no estado de Alagoas, no Nordeste. E vim para São Paulo com 12 anos, porque meu pai tinha terra lá no Nordeste, em Alagoas, e ele morreu, aí minha mãe ficou cheia de dívida e aí vendeu as terras e nós veio com meus 9 irmãos para ganhar vida em São Paulo. Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui para a escola, que eu era analfabeta, eu não sabia nem ler nem escrever com 12 anos. Trabalhei em várias firmas de metalúrgico, trabalhei bastante em metalúrgica. Aí quando eu tive 25 anos, eu conheci meu marido. Meu nome é Sebastião Batista de Carvalho, sou paranaense, nasci em Açaí, Paraná. Sou filho de pequeno produtor. Lá eu morei até a idade de 22 anos com meus pais. Aí tivemos dificuldade, perdemos a terra com financiamento no banco. Financiava para plantar algodão e na época começou a dar muita praga, muito problema. Aí tivemos que vender o sítio para pagar a conta. Aí ficamos sem terra, fomos para São Paulo. Trabalhei em São Paulo de metalúrgico. Em 91 fiquei desempregado. E de lá eu conheci o Movimento Sem Terra através de um trabalho que a gente fazia de compras comunitárias em São Paulo. Em situação oposta, quase 5 milhões de famílias expulsas das terras podem apenas optar entre duas misérias, aquela das favelas nas metrópoles ou a da vida de boias frias no campo. Encabeçando as listas dos países produtores e exportadores de gêneros alimentícios, o Brasil, hoje, não consegue mais nutrir sua própria população. O Brasil caminha rapidamente a um processo de uma encruzilhada histórica que nós não sabemos como vamos resolver. Ou nós derrubamos esse modelo e vamos construir um modelo alternativo, um projeto popular brasileiro, ou as elites brasileiras vão levar a um processo de barbárie social, que é o que já vem acontecendo na África e na Colômbia. Essa é a encruzilhada que o Brasil está hoje. Fundado em 1984, o MST tem penetração em 23 dos 26 estados da federação. Através da legalização das ocupações de grandes fazendas, o movimento conseguiu impor, desde a sua criação, a instalação definitiva de cerca de 250 mil famílias. Pela pressão alcançada por numerosas marchas populares da capital Brasília,
Organizadas pelo MST e pelos partidos de oposição, o governo se vê obrigado a considerar a exigência de uma reforma agrária. De volta a Pirituba. A 500 metros do acampamento provisório Che Guevara, 360 famílias já foram assentadas definitivamente pelo movimento. Há 15 anos, o MST toma os lotes improdutivos da fazenda, legalizando uma após a outra as ocupações. As famílias se dividem em 6 comunidades, chamadas agrovila, e estão organizadas sob o regime de cooperativa. Aqui estamos na Agrovila 5. Não, não vai chorar não. Certo que pode tirar aí. A Jenny daí também. Nossa, 775-9605, a música não pode parar, né? Ouvimos aí com Valdir Valci, Te Escreverei. Está ligadinho com a gente aí. Uma boa noite. Não passa aí não. Eu não sei nada. Tá, né? A salada? Cheiro Tá bonita. Tá bonita. Tá bonita. Não é melhor fazer salada crua, Lu? É melhor? É, não quero então não. É, porque não vai dar problema de deixar. Cada jada ela já caiu bastante. É. Vem, garoto, vira muito. Se o presidente assinou o projeto que libera a terra do trabalhador, ele assinou e o povo fica contente, mas para liberar a terra ele está matando gente. Estou aqui porque pelo MST, estou aqui porque pelo MST. E o povo grita justiça no país, não sou eu que falo, é o povo que diz. E o povo grita justiça no país, não sou eu que falo, é o povo que diz. Homens e mulheres unidos nessa batalha, um só objetivo, é a reforma agrária. Mas é preciso manter os pés no chão. A terra necessária para a realização da reforma agrária ainda deve ser conquistada. Exizinho, o presidente das cooperativas, não deseja que as famílias acampadas se eternizem aqui. Questão também de imagem. Eu vim aqui para conversar com vocês sobre umas novidades que estamos recebendo a respeito da uma... legalmente permanecer sem risco de despejo. É o acampamento Che Guevara. Desde o fim da escravidão, a questão da terra é uma discussão central na história brasileira. Prometida com a abolição há mais de 100 anos, a reforma agrária nunca aconteceu
apesar de lutas incessantes, sempre brutalmente reprimidas. Nós trabalhadores não temos armamento para lutar com policial, para guerrear, né? E o governo toca policial para guerrear com nós e nós não queremos guerra. Nós queremos a terra para plantar, para criar esses guris, né? Ninguém tem a mão na cabeça aí. Vamos ver. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Há 10 anos, a reforma agrária volta à cena política, trazida por um movimento moderno e dinâmico, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Em Guararema, próximo de São Paulo, num sítio comprado com a ajuda do fotógrafo Sebastião Salgado, a direção nacional do MST participa na construção de um centro de formação para os seus militantes ativos em todo o país. Para João Pedro Stedley, coordenador nacional do movimento, é o modelo de desenvolvimento de uma das maiores potências agrícolas do mundo que deve ser questionado. Aqui no Brasil, um agricultor precisa produzir 6 litros de leite, vender a 15 centavos o litro de leite, 15 centavos de real, ou seja, 10 centavos de dólar, para comprar uma latinha de Coca-Cola de 200 mililitros.